queridos alunos, sejam bem-vindos ao nosso curso aqui preparatório para a OAB da Verbo Jurídico. Eu sou a professora Rebeca e teremos 2 encontros para fazer uma revisão do direito empresarial. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar especificamente do tema teoria da empresa, trabalhando um pouquinho da figura do empresário, do conceito de empresário, do conceito de empresa. Falaremos um pouco, a respeito da sociedade limitada, que é um tema bem importante, em que a gente teve algumas alterações, e também, vamos tratar um pouquinho de estabelecimento empresarial. A gente teve, de 2019 para cá, vários artigos que foram alterados. Então, claro que a gente vai falar de alguns assuntos que são recorrentes na prova, mas a gente também vai tratar de temas que ainda não foram objeto de prova e que foram alterados em 2019, 2020 e 2021. Para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui sobre o direito empresarial, é importante a gente entender que o direito empresarial ele passou por algumas mudanças, no decorrer dos anos. A gente saiu da teoria dos atos de comércio, saímos da figura do comerciante para, então, entrar na teoria da empresa, para tratar a figura do empresário. Então, quando as relações comerciais elas começaram a se desenvolver no Brasil, a gente não tinha, no Brasil, no mundo, a gente não tinha uma legislação propriamente dita que regulasse a matéria. Então, os comerciantes eles se reuniam em corporações, e eles mesmos elegiam os chamados tribunais consulares, que eram responsáveis por dirimir aqueles assuntos referentes ao direito empresarial. Em 1850, a gente tem o surgimento do Código Comercial, que é quando surge, então, a figura do comerciante, e passa a ser tratado comerciante aquele que praticava ato de mercância, Então, o comerciante, ele praticava ato de mercância, só que o legislador, ele acaba não definindo muito bem o que era um ato de mercância. E aí vem um regulamento e lista. Olha, mercância é isso, isso, isso e isso. E aí traz ali um rol específico. A gente acabou tendo um problema. Por quê? Como ele definiu taxativamente as atividades que seriam consideradas como ato de mercância, as atividades que fossem surgindo no decorrer dos anos não teria ali a proteção do direito comercial. E isso acabou perdurando durante muito tempo, até o Código Civil entrar em vigor em 2002, quando, então, passou-se a considerar, passou-se a desconsiderar, na verdade, esse conceito de comerciante e passou a estudar, na verdade, o conceito de empresário. A gente passou a olhar não mais para quem exercia a atividade ou para o objeto que era exercido, e sim para um conjunto de elementos. Então, qual é a teoria adotada hoje no nosso ordenamento? Isso é uma pergunta importante e que pode ser abordada na prova de vocês e que, inclusive, já caiu. É a teoria da empresa. Então, a teoria adotada pelo nosso ordenamento é a teoria da empresa. E, pela teoria da empresa, o que a atividade precisa ter para que ela seja considerada empresária? Ela precisa preencher os requisitos legais. Então, eu não falo mais em comerciante, eu falo em empresário. E para ser empresário, é necessário que eu preencha os requisitos mínimos exigidos no artigo 966 do Código Civil. Então, considera-se empresário quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então, o empresário ele é um sujeito de direito. E a empresa, que também já caiu em prova algumas vezes, a banca já cobrou em prova qual era o conceito de empresa, é a atividade econômica organizada. A gente tem que entender que o empresário é aquele que vai exercer profissionalmente a atividade e que empresa é atividade. Empresa não é lugar. E é muito comum, as pessoas se referirem à empresa como se a empresa fosse um lugar. Então, as pessoas dizem assim, vamos lá na minha empresa, como se a empresa fosse um lugar. E, na verdade, a empresa ela não é um lugar. A empresa é atividade.
atividade. Então, o empresário é quem exerce profissionalmente essa atividade e empresa é a atividade. E o estabelecimento? O que significa estabelecimento? Estabelecimento é o complexo de bens organizados para o exercício da empresa, tá? Então, estabelecimento é o complexo de bens organizados para o exercício da empresa. Então, quando eu falo em complexo de bens, eu estou dizendo que a cadeira, o imóvel, o carro, todos os bens, a marca, que são utilizados para o exercício da empresa, compõem, fazem parte do estabelecimento empresarial. Então, eu até coloquei aqui para vocês uma questão em que a banca abordou a teoria adotada pelo Brasil, né? Atualmente, adotou o conceito de empresa e adotou o conceito de empresário. Então, ela pergunta, abordou, na verdade, né? Assinale a alternativa correta em relação aos conceitos de empresa e empresário no direito empresarial. Letra A. Empresa é a sociedade com ou sem personalidade jurídica. Em primeiro lugar, empresa não é sociedade, empresa é atividade. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Empresa é atividade. E quem tem personalidade jurídica, gente, é o empresário. E detalhe, esse empresário, ele somente tem personalidade jurídica se ele for uma pessoa jurídica. Muito cuidado. Pessoa física não tem personalidade jurídica, ok? Aí depois ele continua. Empresário é o sócio da empresa. Também é um erro, porque sócio não é empresário. Normalmente, quando você pergunta para uma pessoa que faz parte de uma sociedade limitada qual é a profissão dela, é muito comum que ela responda para vocês que a profissão dela é empresária. Então, se você disser assim, a pessoa faz parte lá de um restaurante. Fulano, qual a sua profissão? Ele vai dizer, eu sou empresário, né? Porque ele se intitula como empresário pelo fato dele ser sócio. E, na verdade, empresário não é sócio. Eu estou demonstrando para vocês aqui que isso, inclusive, já foi cobrado em prova. Professora, quem é o empresário? Quem é o sócio? Então, o sócio é aquele que faz parte da sociedade. Empresário é a sociedade, tá? Então, ele fala que empresário é a sociedade da empresa, é a sociedade, é o sócio da empresa, tá errado, pessoa natural jurídica. O empresário que ele está falando, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, isso está certo. Se for uma pessoa física, é o que a gente chama de empresário individual. Então, se eu, Rebeca, quero exercer empresa como empresária individual, eu posso fazer isso? Posso. Em meu nome, sob minha exclusiva responsabilidade, respondendo com todo o meu patrimônio, posso fazer isso? Posso, ok? Se eu quiser constituir uma pessoa jurídica, eu, Rebeca, posso fazer isso? Posso. A Rebeca pode constituir uma sociedade limitada? Pode. Essa sociedade limitada pode ser unipessoal? Pode, ok? Então, cuidado com relação a isso. O empresário, quando ele fala só empresário, ele está falando do gênero, do qual existem duas espécies, empresário individual e sociedade empresário. Letra B, empresa é qualquer atividade econômica, está errado. Empresa não é qualquer atividade econômica. Empresa é atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. E o empresário é aquele que exerce profissionalmente a atividade. Então, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra C. Empresa é atividade econômica organizada para a produção e ou a circulação de bens e de serviços, e o empresário é o titular da empresa, quem a exerce em caráter profissional. Ok? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, quem é que pode exercer empresa? Uma pessoa física, tá? Nesse caso, a gente está diante da figura do empresário individual, ou uma pessoa jurídica. Sendo uma pessoa jurídica, eu tenho a sociedade empresária, que pode ser do tipo sociedade anônima, sociedade em comandita por ações,
sociedade limitada, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, tá? Gente, com relação à questão, né, do conteúdo que está aqui no slide, só para deixar aqui bem claro para vocês, tão logo a gente finalize aqui a nossa aula, tá? Eu vou disponibilizar para coordenação esse material para que seja disponibilizado para vocês, tá? Então, não se preocupem, né, de ficar anotando tudo que está no slide. Se vocês quiserem tirar foto também ou dar o print na tela, pode ficar à vontade, mas só para vocês ficarem cientes aí que esse material também vai ser disponibilizado, tá bom? Bom, então, qual o conceito de empresário? A gente já viu, o empresário é aquele que exerce profissionalmente a atividade, e esse conceito a gente vai destrinchar ele agora. Quando a gente fala que o empresário é quem exerce profissionalmente, significa que essa atividade ela tem que ser desenvolvida de forma habitual. Então, se você, por exemplo, aluga uma barraquinha de cachorro-quente para vender cachorro-quente na praia final de semana, essa atividade ela não é uma atividade desenvolvida com habitualidade, sim, né? Uma atividade não eventual. Então, se ela é não eventual, consequentemente, ela não é empresária. Quando você tem uma atividade que não tem uma finalidade lucrativa, né, ela também não é considerada empresária. Então, um outro elemento que o legislador exige da atividade é que essa atividade seja uma atividade econômica. Terceiro, organização. A organização, gente, nada mais é do que a reunião dos fatores de produção, tá? Então, mão de obra, insumo, tecnologia e capital, né? São os fatores de produção que você precisa reunir quando você quer desenvolver uma determinada atividade. Letra D, circulação ou produção de bens ou de serviços. Se você circula um bem, se você circula um serviço, se você produz um bem, se você produz um serviço, a sua atividade ela pode ser considerada empresária, tá? Então, muito cuidado aí com esses conceitos, né, que apesar de serem aí conceitos simples, né, eles são importantes e eventualmente podem estar presentes na prova de vocês. Vamos seguir. Existem algumas atividades que, mesmo que preencham esses requisitos do artigo 966, elas não serão consideradas empresárias. Então, existem algumas atividades que estão excluídas do conceito de empresário. Eu tenho o profissional intelectual, a atividade rural e a cooperativa, tá? Então, existem 3 atividades que inicialmente estão excluídas da atividade empresarial: profissional intelectual, atividade rural e cooperativa. Por que aqui nesse primeiro slide está só o profissional intelectual e a atividade rural? Porque esses 2 primeiros a gente tem que tomar um cuidado maior, porque eles contemplam exceção. Então, apesar de inicialmente eles serem atividades que não são consideradas empresárias, são atividades consideradas, né, também de natureza simples, eles eventualmente, né, caso preencham os requisitos legais, podem ser considerados empresários, tá? Então, vamos lá. O 966, parágrafo único, trabalha os profissionais intelectuais. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se você exerce profissão intelectual, advogado, médico, contador, economista, pintor, escritor, você não é considerado empresário. Ainda que você exerça essa atividade com a ajuda de colaboradores. Então, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque se a gente pensar, por exemplo, num médico, um médico que vai, né, realizar a atividade, vai, por exemplo, montar um consultório,
né? E aí ele convida o amigo. Nesse consultório, ele vai ter lá a secretária, por exemplo. Ele vai ter a secretária, ele vai ter um office boy, vai ter várias pessoas ali desenvolvendo a atividade junto com ele. E ele está exercendo única e exclusivamente a profissão intelectual. Ele é considerado empresário? A lei vai dizer que não. A lei vai dizer que não. Por quê? Porque ele está exercendo a profissão intelectual como principal. Se fosse secundário, tá? Se fosse secundário, eu poderia permitir que não, né, que nesse caso sendo secundário, que fosse considerado como sendo empresário. Então, se a gente pensar nesse consultório, eu fui lá, aluguei uma sala, comecei a atender serviço de ginecologia. Eu tenho ali 4 funcionários trabalhando para mim, que são os meus colaboradores. Eu sou empresária? Não. Beleza. Agora, no outro exemplo, peguei um veterinário. Esse veterinário, ao invés de montar uma sala para atendimento veterinário, ele vai montar um pet shop. Se esse veterinário vai montar um pet shop, e ele vai ter lá o serviço de tosa, ele vai ter o atendimento para o animal, e também ele vai exercer a profissão dele como veterinário, você consegue visualizar que dentro de um pet shop, o veterinário, ele acaba não exercendo a profissão de veterinário como fator principal. É isso que acontece, tá? Então, cuidado. Tem que tomar uma certa atenção, porque se aparecer na prova a expressão elemento de empresa, você vai marcar que a atividade é empresária, independentemente de registro na junta comercial. Se não aparecer na prova a expressão elemento de empresa, por mais que ele narre que a atividade é desenvolvida com profissionalismo, que a atividade é uma atividade econômica, que a atividade é uma atividade que circula um serviço, produz um bem, que a atividade é organizada, você não vai marcar que ela é empresária, tá? Então, muita atenção para não errar. Aí, olha a questão que a banca cobrou na prova. Alfredo Chaves exerce em caráter profissional atividade intelectual de natureza literária com auxiliares. O exercício da profissão constitui elemento de empresa. Não há registro da atividade por parte de Alfredo Chaves em nenhum órgão público. Com base nessas informações e nas disposições do Código Civil, assinale a afirmativa correta. Então, olha só, Alfredo Chaves, ele exerce profissão intelectual. Então, pela redação do 966, pela primeira parte, ele não seria empresário, porque ele está exercendo profissão intelectual de natureza literária. Isso afastaria ele da atividade empresária. Só que qual é a palavrinha-chave que você vai procurar na prova? Se a profissão constitui ou não elemento de empresa. Aí ele diz, o exercício da profissão constitui elemento de empresa. Então, ele está dizendo para você que é empresário. Só que aí, para te confundir, para te induzir a erro, ele fala que não há registro da atividade por parte de Alfredo Chaves em nenhum órgão público. Com base nessas informações e nas disposições do Código Civil, assinale a afirmativa correta. Então, o que você vai marcar? Que Alfredo Chaves é empresário, independentemente da falta de inscrição na junta comercial, ok? Gente, aqui, por mais que ele não falasse nada a respeito do registro, você marcaria essa mesma questão, tá? Disse que constitui elemento de empresa, você vai marcar que ele é empresário, independentemente da falta de inscrição na junta comercial. Por quê?
porque não é o registro que me constitui como empresário. O que me torna empresário é o preenchimento dos requisitos do artigo 966 do Código Civil, tá? Segunda exceção, aqui, gente, eu teria, assim, um cuidado redobrado, porque a gente teve uma alteração no ano passado, né? Esse artigo 971, ele acabou ganhando um parágrafo único, que foi incluído pela Lei 14.193, né, de 2021. Então, tem que aí ter uma atenção muito especial, um carinho muito grande com esse dispositivo para não errar essa questão na hora da prova. Então, vamos lá. O que acontece com a figura do rural? Quem exerce atividade rural, tá? Quem exerce atividade rural, via de regra, não é considerado empresário. Então, o rural, ele não é considerado empresário. Quando é que o rural será considerado empresário? Quando esse rural, ele optar por realizar a sua inscrição na junta comercial. Então, cuidado, porque para os demais, o registro ele é obrigatório. Então, antes de iniciar a atividade, é necessário que o empresário realize o seu registro. Porém, para o rural, o registro é facultativo, tanto que a lei fala que ele pode. Então, notem que é uma faculdade. Se ele quiser, ele poderá realizar a sua inscrição no Registro Público de Empresa Mercantil. Se ele realizar a inscrição dele no Registro Público de Empresa Mercantil, ele será equiparado ao empresário. Então, se ele está exercendo a atividade sozinho, né, ele é equiparado a empresário individual. Se ele estiver exercendo como autônomo, né? E se ele estiver exercendo através de uma sociedade, ele vai ser equiparado a uma sociedade empresária. Qual é o cuidado que eu gostaria que vocês tivessem na hora da prova? Se a questão falar em uma associação e disser que essa associação ela desenvolve uma atividade, né, futebolística em caráter habitual e profissional, se ela realizar a inscrição na junta comercial, será considerada empresária, tá? Então, muito cuidado. Se a atividade for desenvolvida em caráter habitual e profissional, se a associação tiver como atividade, né, se ela desenvolver uma atividade futebolística e ela for exercida em caráter habitual e profissional e ela realizar a inscrição dela na junta comercial, ela é considerada empresária. Então, eu tenho muito medo que ele narre uma questão na prova falando de uma associação, porque a gente anotou no caderno que para ser empresário tem que ter finalidade lucrativa. E a associação, gente, ela não tem finalidade lucrativa. Então, muita atenção com relação a esse parágrafo único do artigo 971, que é um dos artigos aí que eu estou achando que pode ser que, eventualmente, esteja na prova de vocês. Olha essa questão que caiu na prova envolvendo o rural. O engenheiro agrônomo Zacarias é proprietário de 4 fazendas, onde ele realiza em nome próprio a exploração de cultura de soja e de milho, bem como a criação intensiva de gado. A atividade em todas as fazendas é voltada para a exportação, com emprego intenso de tecnologia e insumo de alto custo. Zacarias não está registrado na junta comercial. Com base nessas informações, é correto afirmar que, né? Então, ele traz aqui uma questão de um rural que exerce uma atividade
né, que é uma atividade voltada para a exploração da cultura de soja e milho, e também para a criação intensiva de gado, e ele fala que ele não tem registro na junta comercial. Então, assim, aqui essa questão do registro também, né, a banca deu uma dica muito boa para vocês, porque se a banca não tivesse falado nada a respeito do registro, vocês poderiam até ficar com dúvida, né, se ele é ou não empresário, porque a questão fala que ele trabalha, né, que ele tem 4 fazendas, que ele trabalha com a exploração de cultura de soja de milho, que ele tem um emprego intenso de tecnologia, né? Então isso acaba gerando um pouquinho de confusão, né, por conta das informações que foram colocadas no enunciado. Mas só o fato dele dizer para você que o Zacarias ele não tem registro na junta comercial, por si só, já é suficiente para você marcar que o Zacarias ele não pode ser considerado empresário em razão da ausência de registro, tá? Então, mesmo que ele exerça empresa, ele não será considerado empresário pelo fato de não ter realizado o seu registro na junta comercial. E aí, lembrando, tá, gente, para exercer empresa não precisa ser empresário. Por quê? Porque a gente viu, empresa é a atividade econômica organizada. Terceira exceção, cooperativa. As cooperativas, essa é bom que é a regra, né? E a gente não tem nenhuma exceção aqui para a gente poder lembrar. As cooperativas, por força de lei, coloquem aí, as cooperativas, por força de lei, elas, independentemente do seu objeto, serão sempre consideradas de natureza simples. Serão sempre consideradas de natureza simples. Então, olha só, ele diz que celebra um contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum sem objetivo de lucro, né? Então, as cooperativas, não importa se é uma cooperativa de táxi, uma cooperativa de costureira, né? A cooperativa ela desenvolve uma atividade que ela é de natureza simples. Professor, o que é uma atividade simples? A gente acaba indo por exclusão. Simples é toda a atividade que não é empresária, tá? Então, quando você tiver dificuldade em pensar o que não é uma atividade empresária, você acaba indo por exclusão. Então, se eu estou formando, por exemplo, uma sociedade com uma outra pessoa para o exercício, né, para a gente exercer a profissão literária, né, a nossa profissão literária. Então, nesse caso especificamente, essa sociedade limitada, por exemplo, ela vai ser de natureza simples, porque ela é para o exercício da profissão intelectual. A cooperativa, ela utiliza no seu nome empresarial uma denominação e a responsabilidade dos cooperados, isso é uma coisa interessante, né? Ela pode ser limitada ou ilimitada. Então, notem que quando esses cooperados eles vão constituir a sociedade, eles vão definir lá no estatuto como é que eles vão responder
né? Eles vão definir se eles vão responder de forma limitada ou eles vão definir se eles vão responder de forma ilimitada. Então, são os cooperados que vão definir a sua responsabilidade no estatuto. E o seu arquivamento, né, o seu registro, ele deve ser realizado no Registro Público de Empresa Mercantil. Então, aqui a gente tem até uma regra, uma exceção à regra, porque normalmente a atividade, quando ela é empresária, ela é registrada no Registro Público de Empresa Mercantil, que é vulgarmente conhecido como junta comercial. Quando a atividade ela for de natureza simples, o local de registro será o RCPJ, que é o Registro Civil de Pessoa Jurídica. Então, no caso especificamente da cooperativa, existia uma dúvida muito grande se essa sociedade, né, se ela deveria realizar a sua inscrição no RCPJ ou se ela deveria realizar a sua inscrição no Registro Público de Empresa Mercantil, porque como ela é de natureza simples, o local de registro deveria ser o RCPJ. Esse é um tema que até hoje é discutido, mas como a banca FGV, na prova da OAB, ela nunca abordou esse tema, se isso caísse em prova, se isso fosse objeto de prova, né, eu marcaria Registro Público de Empresa Mercantil, porque a banca de empresarial, normalmente, ela cobra muito letra de lei. Então, como a lei de registro, que é a Lei 8934/94, né, ela diz que a cooperativa deve arquivar o ato constitutivo dela no Registro Público de Empresa Mercantil, eu acabaria adotando aqui adotando essa corrente, né, para tentar acertar essa questão se eventualmente ela fosse objeto de prova. Tá ok? Bom, vamos seguir então. Empresário individual. Empresário individual. O empresário individual, ele é pessoa física. O empresário individual é pessoa física. Ele tem o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica? Tem, mas é para fins de recolhimento tributário, tá, gente? Empresário individual, ele não é pessoa jurídica, ele é pessoa física. A responsabilidade dele, ela é ilimitada, o que significa dizer que o empresário individual, ele responde com todo o patrimônio que ele possui. Ele responde com todo o patrimônio pessoal que ele possui. Tá? Bom, com relação à questão de capacidade de impedimento, que também é um tema que a banca cobra bastante, que já caiu algumas vezes em prova. Para que eu possa exercer a atividade como empresário individual, a lei diz que eu preciso estar em pleno gozo da minha capacidade civil, tá?
eu preciso estar em pleno gozo da minha capacidade civil e não ter nenhum tipo de impedimento. Infelizmente, a lei ela não traz um rol para a gente das atividades que têm impedimento para ser empresário. Mas eu peguei aqui os artigos específicos, né, e trouxe esses artigos para vocês, para poder trabalhar esses artigos aqui e vocês conseguirem visualizar, pelo menos aqueles que são mais importantes, que podem estar na prova. Obviamente que pode cair um desses que não esteja aqui nessa relação. Mas, gente, isso nunca aconteceu, tá? Em todas as questões que já foram objeto de prova da OAB, que já caíram, sempre vem servidor público e militar na ativa. Mas eu tentei, né, buscar aí o máximo de informações que eu pude, trazer os artigos para que vocês não errem essa questão na hora da prova. Então, se eu sou deputada federal, se eu sou senadora, se eu sou promotora, se eu sou juíza, se eu sou procuradora, servidor público, né, de maneira geral, independente de ser municipal, estadual, federal, ou ainda, né, se eu exerço um cargo, né, do legislativo, se eu se eu faço parte, né, sou militar na ativa, faço parte de uma das 3 armas, né, eu também não posso exercer atividade como empresária individual, porque eu tenho impedimento. Mas é para você entender que esse impedimento ele é decorrente da incompatibilidade do meu cargo com o empresário. Porque não dá para ser deputado federal e, ao mesmo tempo, ser empresário individual. Porque a gente viu que o empresário individual é aquele que exerce profissionalmente a atividade. Se é ele que exerce profissionalmente a atividade, como é que ele vai ser ao mesmo tempo, né? Como é que ele vai ser ao mesmo tempo deputado federal e exercer concomitantemente atividade como empresário individual? E aí tem que tomar um cuidado, gente, para não confundir a figura do sócio com o empresário. Porque uma coisa é eu ser sócio de uma sociedade e outra coisa é ser empresária individual. Então, são 2 coisas completamente diferentes. Então, ele diz que para ser empresário individual, não pode ter impedimento. Para ser empresária individual, não pode ter impedimento, tá? Vamos imaginar que a pessoa tenha impedimento e mesmo com impedimento, ela está exercendo atividade própria de empresário. Será que ela vai responder pelas obrigações? Aí o que a gente tem que pensar? Se o empresário individual tem responsabilidade ilimitada, se o empresário individual responde pelas obrigações, é claro, gente, que uma pessoa legalmente impedida, se exercer atividade própria de empresário, vai responder pelas obrigações que forem contraídas. E tem mais, tá? Além dessa pessoa responder pelas obrigações que forem contraídas, ela pode ser declarada falida. Vamos seguir. Olha a questão. Olímpio Noronha é servidor público, militar ativo e, concomitantemente, exerce pessoalmente a atividade econômica organizada sem ter a sua firma inscrita na junta comercial. Em relação às obrigações assumidas por Olímpio Noronha, assinale a alternativa correta. Letra A. São válidas tantas as obrigações assumidas no exercício da empresa quanto as estranhas a essa atividade. E por elas, Olímpio Noronha responderá ilimitadamente. Perfeito, né? A letra A aqui é o nosso gabarito. Então, dando continuidade à capacidade de impedimento. Ele diz que para ser empresário individual é necessário estar, né, em pleno gozo da capacidade civil e não ter nenhum tipo de impedimento. Impedimento a gente já viu, vamos tratar agora da parte do pleno gozo da capacidade civil. Se ele está dizendo para a gente que precisa estar em pleno gozo da capacidade civil, a contrário senso, ele está dizendo que estão proibidos de iniciar
estão proibidos de iniciar uma atividade como empresário individual, os relativamente incapazes e absolutamente incapazes. Bom, quem é absolutamente incapaz hoje no Brasil? Absolutamente incapaz, gente, só os menores de 16 anos, tá? Absolutamente incapaz, só o menor de 16 anos, tá? Agora, relativamente incapaz é que tem que tomar cuidado. Relativamente incapaz, eu tenho os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais e viciados em tóxicos, né? Ébrio habitual aqui, gente, é o alcoólatra, tá? Só que, obviamente, quando ele fala em ébrio habitual e viciado em tóxico, não basta a pessoa beber todo dia, não basta a pessoa se drogar todo dia, é necessário que eu tenha ali uma sentença, né, no cível decretando a incapacidade. Aqueles que, por causa transitória permanente, não puderem exprimir a sua vontade, e os pródigos, ok? Então, essas são as hipóteses de incapacidade. Qual é o cuidado que vocês precisam tomar na hora da prova? O incapaz, ele não pode iniciar uma atividade como empresário. O incapaz não pode iniciar uma atividade como empresário, mas eles poderão dar continuidade, em duas hipóteses. Mas eles poderão dar continuidade em duas hipóteses. Primeira hipótese, quando houver incapacidade superveniente. Primeira hipótese, quando houver incapacidade superveniente. Primeira hipótese, quando houver incapacidade superveniente. Segunda hipótese, quando houver sucessão por morte. Primeira hipótese, quando houver incapacidade superveniente. Segunda hipótese, quando houver sucessão por morte. Então, o incapaz, ele não pode iniciar uma atividade como empresário individual, mas ele pode dar continuidade. Então, se eu estou exercendo atividade como empresário individual e eu venho a falecer, o meu filho pode dar continuidade ao exercício da empresa.
Para que ele possa dar continuidade ao exercício da empresa, em primeiro lugar, é necessário que ele tenha uma autorização judicial. Segundo, por ele ser incapaz, os bens que ele já possuía ao tempo da interdição não ficam sujeitos ao resultado da empresa. Então, quando o juiz ele vai conceder a autorização judicial, nesse alvará que ele concede a autorização, ele vai listar os bens particulares do incapaz e esses bens não ficarão sujeitos ao resultado da empresa, ok? Toda vez que cai uma questão envolvendo esse tema capacidade, e olha que esse tema já caiu 5 vezes em prova, o gabarito vem sempre em cima desse artigo 975, que diz que se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer a atividade de empresário, nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, se o representante do incapaz, né, se o meu marido, ele é um juiz e ele vai ser nomeado representante do meu filho, se eu vier a falecer, porque meu filho vai herdar a empresa, ele pode ser nomeado como representante, mas em razão do impedimento, ele vai ter que nomear, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Então, fiquem atentos, porque a nomeação do gerente, ela, além de poder acontecer em qualquer hipótese que o juiz entender conveniente, ela não vai eximir a responsabilidade do representante ou do assistente pelos atos, né, dos gerentes nomeados. Então, a aprovação do juiz não exime o representante ou assistente do menor ou do interdito da responsabilidade pelos atos dos gerentes nomeados. Então, peguei aqui uma das questões, né, que foram objeto de prova. Esse tema é um tema muito batido, que já caiu muitas vezes e que a gente tem que ter uma certa atenção. Então, vamos lá. Maria, empresária individual, teve a sua interdição decretada pelo juiz a pedido do seu pai, José, em razão de causa permanente que a impede de exprimir sua vontade para os atos da vida civil. Sabendo-se que José, servidor público na ativa, foi nomeado curador de Maria, assinale a afirmativa correta. Letra A. Então, olha só, ele está falando que Maria, quando iniciou a atividade como empresária individual, ela tinha capacidade. Só que no curso da atividade, por algum motivo, tá? Vamos imaginar que ela teve um AVC, por exemplo. Ela se tornou incapaz. Então, o pai dela acabou sendo nomeado curador dela. E aí, o pai dela é servidor público. A gente viu que servidor público tem impedimento para ser empresário. Então, nesse caso, né, é possível a autorização judicial para prosseguimento da empresa de Maria, porém, diante do impedimento de José para exercer a atividade de empresário, este nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerente. Esse é o nosso gabarito. Em todas as questões que foi abordado esse tema, o gabarito era sempre o artigo 975, tá? Letra B. A interdição de Maria por incapacidade traz como efeito imediato a extinção da empresa. Gente, o juiz sempre vai analisar se existe viabilidade de continuação do exercício da atividade. Se ele entender que não existe viabilidade, obviamente, ele não vai conceder autorização judicial. Tá? A autorização judicial ela só vai ser concedida se o juiz vislumbrar que existe viabilidade de continuação do exercício da atividade. Se ele vislumbrar que não existe, é óbvio que ele não vai conceder. E mesmo que tenha sido concedido, não significa que não pode ser, não significa que não possa ser revogado, tá? Essa autorização ela pode ser revogada. Letra C. É possível concessão da autorização judicial para prosseguimento da empresa de Maria, devendo seu pai José, como curador e representante, assumir o exercício da empresa. Ele não pode assumir,
né, em razão do impedimento. Poderá ser concedida a autorização judicial para prosseguimento da empresa de Maria, porém ficam sujeitos ao resultado da empresa, né? Engraçado que, assim, nas questões, em todas elas também, ele fala que ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que Maria já possuía. Na verdade, gente, não ficam sujeitos, tá? Por quê? Eu tenho que proteger o incapaz. E como é que eu protejo o incapaz? No alvará em que o juiz concedeu a autorização, ele faz essa listagem desses bens do incapaz e esses bens não ficarão sujeitos ao resultado da empresa. Vamos embora então aí, pessoal que está agora assistindo aí nessa nossa aula, também com gravada, né, para depois o pessoal que não puder acompanhar online. Vamos juntos aí para o nosso primeiro encontro com a disciplina de ética no nosso preparatório para o 34º exame de ordem. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Novaes, eu sou professor de Direito Tributário e também professor de Ética, autor de livros nas principais editoras do país, Editora Método, Editora Saraiva, Editora Juspódio. Sou também analista e assessor de magistrado no Tribunal de Justiça do meu estado, o estado de Pernambuco. Sou especialista pós-graduado em tributário, em Justiça Constitucional, em Direito Público e sou mestre em Direito também pela Universidade Católica do meu estado, o estado de Pernambuco. E aproveito aqui também já para dar boa noite aqui a Sayonara, que também já está aqui, já apareceu no nosso chat. Sayonara, boa noite, para a Pamela também, para a Fabiana, para a Gisele, para todo mundo que vai, a partir de agora, acompanhar a nossa transmissão, a nossa aula ao vivo. Você aí, depois que vai pegar também a gravação, não deixem de interagir, caso surja alguma dúvida, entrando em contato comigo, especialmente por meio do meu Instagram. Para quem não segue ainda aí, o meu Insta, o @professor Novaes. Lembrando que o meu Novaes é Novaes com I. Meus queridos, temos aí, então, 4 encontros, hoje, amanhã, depois de amanhã e na sexta-feira, com a disciplina que eu considero ser a disciplina mais importante para a primeira fase do exame de ordem, que é a disciplina de ética. Nós temos aí 8 questões de ética para a primeira fase da OAB e que essas questões, sem sombra de dúvidas, podem representar o grande diferencial entre você conseguir a sua tão sonhada aprovação na primeira fase do exame de ordem ou ficar novamente pertinho, batendo na trave. Não, nós não queremos mais isso. Por isso que nós vamos, sim, utilizar dessa ideia da metodologia com amor e com humor para que vocês consigam compreender e definitivamente gabaritar, por que não, as 8 questões de ética na primeira fase do exame de ordem. Quem já acompanha meu trabalho sabe, né, que eu gosto muito dessa ideia da educação com amor e com humor. Sou um pouquinho perturbado mesmo, mas um completo, verdadeiro idiota, mas que tem como objetivo maior fazer com que você acerte essas questões. Boa noite, Pri, boa noite para todo mundo. Gente, eu também gostaria já de deixar claro uma coisa para vocês, que enquanto eu estou aqui conversando com vocês, eu tenho, às vezes não tenho muito tempo para estar olhando para o chat, eu não percebo, né, que vocês interagiram comigo, mas eu prometo que eu vou responder todas as dúvidas que surgirem ao longo desses nossos encontros. Então, no nosso material, eu já separei aqui para vocês, nesse material, que inclusive vou disponibilizar também, né, esse material para quem está fazendo parte do curso extensivo aqui da Verbo, sabe que o material aí vai ser o mesmo, a diferença é que eu tive que tirar alguns pontos, alguns temas, porque realmente nós não temos tempo para falar de tudo, mas aquilo que eu reputo ser mais importante, eu coloquei no nosso material, sim. E o que é que você deve estudar sobre a disciplina de ética para a sua prova de primeira fase do exame de ordem? Bom, o que você deve estudar? Esses 3 diplomas aí, eu me refiro à Lei 8.906 de 1994, eu estou falando do Estatuto da Advocacia, o Estatuto que a partir de agora eu vou chamá-lo apenas de EA-OAB, todas as vezes que eu estiver falando do EA-OAB, eu estou falando da Lei Federal, a Lei 8.906 de 94, a lei que trabalha exatamente o Estatuto da Advocacia. É o diploma mais importante, gente. Não tem para onde correr. A maioria esmagadora das questões vem exatamente dentro desse estatuto. Mas também, em provas recentes, eles vêm cobrando com muita força mesmo. O quê? O Código de Ética e Disciplina da Advocacia. Se você reparar, eu coloquei aqui como novo Código de Ética, a partir de agora eu vou chamá-lo de NCED, Novo Código de Ética. Você pode estar agora perguntando, mas como assim novo? Ele é recente? Veio esse ano? Foi a alteração que tivemos agora? Não e não. Na verdade, o Código de Ética e Disciplina da OAB, ele veio em 2015, por meio da resolução número 2 do Conselho Federal da OAB. Só para você ter ideia, ele está até aqui aberto, ó, o PDF dele. Eu vou também depois disponibilizar para o pessoal do Verbo já deixar com você, mas você pode encontrá-lo facilmente no site do Conselho Federal,
Conselho Federal da OAB. Então tá aí, é a resolução número 2, está aqui o destaque dela, resolução número 2 de 2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas, Rafael, se é de 2015, por que você ainda está chamando de novo Código de Ética e Disciplina? Gente, eu estou chamando de novo Código de Ética para que você não caia na bobeira, não caia no erro tão comum entre alunos que vão se preparar aí para a primeira fase do exame de ordem, que acabarem estudando com o Código de Ética antigo. Sim, gente, isso acontece muito. Por quê? Porque quando o aluno vai pesquisar sozinho em casa e coloca lá no Google Código de Ética da Advocacia, acaba abrindo o Código de Ética de 1995. Não, não é esse, caramba. Você tem que estudar com o novo Código de Ética. Eu me refiro ao Código de Ética de 2015. Então, cuidado aí para não cair nessa bobeira também. É até interessante, porque muitas vezes o aluno me procura lá no meu Instagram, né, para tirar essa dúvida. Professor, você citou um artigo durante a aula, mas esse artigo não é o artigo do Código de Ética. E a primeira coisa que eu faço é perguntá-lo: olha, você está com o Código de Ética de 2015? Sim, estou com o Código de Ética de 95. Eu digo, não, tu está errado. Tem que pegar o Código de Ética atual, o Código de Ética de 2015. Então, cuidado, já vi muito aluno bom tomar no papel-kid e se lascar aqui porque está estudando com o código passado, com o código antigo. Então, fique esperto quanto a isso. Então, vem caindo muito tema sobre o novo Código de Ética. Por quê? Porque ele traz assuntos atuais, gente, como publicidade na advocacia, tão em alta, como o sigilo da advocacia, a advocacia pro bono, relação de advogado com seus clientes, a adoção da cláusula cota litis em contratos de honorários advocatícios. Todos esses temas você não vai encontrar no Estatuto, mas sim no Código de Ética e Disciplina, o novo Código. Então, por isso a importância desses 2 primeiros diplomas. E sim, vez ou outra, não é tão comum, mas acontece, vez ou outra eles também cobram questões que envolvem o Regulamento Geral da OAB, o famoso RG. Eu sei, dos 3 diplomas, quem já começou a estudar ética sabe que esse é o mais chatinho de ser analisado. Mas se serve de alento para você, ele não cai com tanta força. Alguns artigos específicos que nós vamos citando aqui ao longo de nossas aulas é que podem estar na sua prova. Então, uma das coisas que você vai perceber é exatamente isso. Não cai todo o regulamento, geralmente cai os mesmos artigos, e a gente vai mencionar aqui para ti. Nossa importância maior, então, vai ser dada exatamente no diploma número 1, ou seja, na Lei 8.906 de 94, e também no 2, o novo Código de Ética e Disciplina da OAB. Repetindo mais uma vez, nosso tempo é curto, é o intensivão, então a gente vai ter que ressaltar alguns assuntos, outros a gente não vai poder ressaltar tanto assim. É importante que você leia todo o diploma, ainda que a gente não consiga falar de tudo nesses nossos cursos aqui no nosso intensivo. Bom, avançando, primeiro tema, atividade da advocacia, direito dos advogados e inscrição na OAB. Os artigos 1º ao 14, gente, do Estatuto, vão trabalhar esse tema, que cai, bem dizer, em todo exame de ordem, especialmente quando nós falamos em direito dos advogados, que é um tema muito bacana, é um tema que você coloca os advogados, as advogadas como protagonistas. E é isso que o exame de ordem vai apresentar. Você não está fazendo prova para ser juiz, pelo menos por enquanto, nem para ser defensor público, nem para ser promotor de justiça, delegado de polícia, não. Você está fazendo prova para ser advogado ou advogada. Óbvio que é uma prova feita por advogados para futuros advogados. Eu não tenho dúvida nenhuma que vocês vão sim conseguir alcançar esse tão grandioso sonho que é se tornar advogado, advogada. Então vão sim colocar os advogados como protagonistas na hora da prova. Esse tema vale muito a pena de ser estudado. Eu comentei aqui, mas acabei nem desenvolvendo, também para que você possa entender que a recente atualização que nós tivemos na disciplina de ética, a recente atualização, talvez alguns de vocês tenham tomado conhecimento, né, dessa atualização. Com essa recente atualização que nós tivemos, ela não cai, gente, não cai no exame de ordem, tá? Então, só para ficar claro, a recente atualização que nós tivemos aí no Estatuto não cai nessa sua prova da OAB, vai cair para próximas provas. Mas essa atual não cai, então a gente vai fazer tudo aqui focado naquilo que pode cair no seu exame de ordem. Bom, sem perder mais tempo, primeiro tema que eu quero aqui ressaltar com vocês, está lá no Estatuto, é o tema que envolve atividades privativas da advocacia. Atividades privativas, o artigo 1º do Estatuto, ele já traz essa ideia. Ele diz que são atividades privativas da advocacia a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Eu me refiro ao ius postulandi, a capacidade postulatória. A capacidade postulatória ela vai ser dada para aqueles que têm inscrição como advogado.
como advogada, os que estão inscritos nos quadros da OAB. Se qualquer pessoa pudesse bater as portas do Poder Judiciário e levar o direito de alguém para ser pleiteado sem precisar de advogado, dificilmente vocês estariam agora comigo, assistindo aula até 9 e um pouquinho, lutando para conseguir essa aprovação. Então, se qualquer pessoa pudesse ir ao judiciário sem precisar de advogado, não teríamos advogados. Isso é fato. Por isso que o Estatuto já estabelece como sendo atividade privativa da advocacia. Atividade privativa, os atos judiciais. Postular no Poder Judiciário, postular em juizados, o ius postulante. O que você pode estar agora refletindo é, por que essa palavra qualquer está com a cor diferenciada aí, está com a cor vermelha? Gente, porque em verdade existem raríssimas, mas existem exceções ao ius postulante. Como é, Rafael? Eu estou falando de situações em que pessoas poderiam, sim, procurar o Poder Judiciário sem a participação do advogado, sem a participação da advogada. Professor, diga isso não. Pois é, gente, existem sim. E por conta disso, a palavra qualquer foi declarada inconstitucional. Por isso que eu coloquei ela aqui com a cor vermelha, para que você preste atenção a isso. Sabe por quê? Se você vai lá na publicação oficial, tá aqui, o site do Planalto. Eu peguei diretamente do site do Planalto, o Estatuto, a Lei 8.906. E observe que já no artigo 1º, ele coloca a palavra qualquer riscada. Olha aí, a palavra qualquer está riscada, gente. Já no inciso 1º, a palavra qualquer riscada. Para que você entenda que ela foi declarada inconstitucional por meio desta DIN. A DIN 1127, dígito 8, declarou inconstitucional a palavra qualquer. Declarou inconstitucional porque existem exceções. Então, não podemos afirmar qualquer. É atividade privativa? É, mas tem exceções. O grande problema é se você estiver estudando com aqueles vademecums das editoras. É foda, eu sei. Se você está com aquele vademecum impresso, né, o vademecum da Saraiva, o vademecum da Ridel, o vademecum da Juspório, você vai perceber que nos vades não está riscada a palavra qualquer. Não está riscada, não. Eles vão colocar uma observação embaixo do inciso, explicando exatamente que a palavra qualquer foi declarada inconstitucional. Mas não vai estar arriscado, como está aqui na publicação oficial no site do Planalto. Aí o aluno está estudando em casa, sozinho, acaba não estudando a observação e não percebe isso. Então, muita atenção, tá bom? Porque a palavra qualquer foi declarada, sim, inconstitucional, tendo em vista que existem exceções ao ius postulante. Rafael, e quais seriam, então, estas exceções? Primeiro que já caiu em prova da OAB? Já. Apesar de que a OAB não gosta muito dessa ideia de advogados poderem procurar o judiciário sem, de partes melhor, poderem procurar o judiciário sem advogado. A OAB não gosta muito disso não, mas existem exceções, gente. E por isso, preste atenção aí, lembrando mais uma vez que esse material vai ficar disponível para vocês. Eu peço perdão de já não ter enviado antes, né? Para falar bem a verdade, foi bem corrido hoje o dia, mas estamos aqui juntos, estaremos amanhã, também na quarta-feira. Mas, ó, gente, exceções ao ius postulante. Situações em que não precisa de advogado. Primeiro caso que eu trago para vocês é a impetração de habeas corpus. O próprio artigo 1º, parágrafo 1º do Estatuto, traz essa ideia, determinando que não precisa contratar advogado a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal, para que você entenda que o habeas corpus é um remédio constitucional, cujo objetivo é garantir o nosso maior direito, o direito à liberdade, o seu direito de ir e vir. Todas as vezes que um advogado estiver com esse direito sendo ameaçado, ou melhor, qualquer parte, qualquer pessoa estiver com esse direito ameaçado, é possível utilizar esse remédio constitucional. Então, se já foi retirado esse direito, ou está sendo ameaçado de ser retirado, pode ser utilizado o habeas corpus preventivo, o habeas corpus repressivo, e não precisa contratar advogado. Então, peraí, Rafael, peraí, vai devagar. Quer dizer, então, que eu, que sou bacharel em direito, eu posso utilizar um habeas corpus? Pode, você pode sim, em qualquer instância ou tribunal. Quer dizer que meu vizinho, que nem formado em direito é, também pode utilizar? Pode também utilizar. Quer dizer que o meu colega, que nem nível superior tem, também pode utilizar? Pode, caramba, até mesmo preso. Qualquer pessoa pode utilizar o habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Quando caiu na prova da UAB, e cuidado com a pegadinha do malandro, cuidado com o iê na prova, quem já foi meu aluno, quem já assistiu minhas lives, quem já me acompanha no Instagram, quem já acompanhou nosso curso extensivo, sabe que eu gosto muito de fazer essa zoeira. Quando a prova vier com aquela pegadinha do malandro,
com aquele iê, você vai devolver com o iética. A prova vem com o iê, e você diz, eu não vou cair, porra, nessa pegadinha, porque Rafael Novaes me ensinou todas as pegadinhas da prova. Então, cuidado, quando a prova vier com iê, você devolve iética. Aqui é um grande iética, porque já caiu na prova da UAB esse tema. E muito aluno que não foi aluno de Rafael Novaes não se ligou no iética aqui. A prova vai querer afirmar, gente, que seria, então, apenas no primeiro grau. Não. É possível utilizar o habeas corpus em qualquer instância ou tribunal, caramba. É possível se utilizar assim, sem precisar contratar advogado. Entendam uma última coisa. Eu não estou aqui afirmando que advogado não pode atuar. Pode sim. Inclusive, a maioria esmagadora dos habeas corpus são propostas por advogados, especialmente da área criminal. E o que eu estou aqui afirmando é que não precisa contratar advogado. Partindo para o próximo, juizados especiais. A específica Lei 9.099, de 95, lá em seu artigo 9º, estabelece que até 20 salários mínimos não precisa contratar advogado. Por quê? Eu estou falando, gente, de uma causa de valor pequeno, até 20 salários mínimos. Situações mais simples, não cabe nem perícias em juizado. A ideia de causas de menor complexidade, uma briga de vizinhos, uma coisa boba, uma relação de consumo pequena, cujo valor não venha a ser tão grande, fazer com que a parte tenha que contratar advogado para poder prestigiar seu direito, talvez fosse afastar dela exatamente o direito de procurar o judiciário. Então, pensando nisso, os juizados especiais, que era antigamente chamado de juizados de pequenas causas, até 20 salários mínimos não precisa contratar advogado. Cuidado, muita atenção com a iética aqui. Eu estou afirmando que advogado não pode atuar? Não, não é isso não. Ele pode atuar caso queira? Pode sim. Rafael, ultrapassou 20 salários mínimos, tem que ter advogado. Rafael, foi preciso recorrer, tem que ter advogado também. Então, atenção a isso, tá? É até 20 salários mínimos, primeiro passo dentro desse juizado. Quando você vai para o âmbito da Justiça Federal, geralmente as causas, o valor econômico é bem maior. E foi pensando nisso que no âmbito dos juizados cíveis e criminais, na Justiça Federal, eles elevaram para até 60 salários mínimos. O artigo 10º da Lei 10.259, de 2001, disse que até 60 salários mínimos não precisa contratar advogado. Várias mesmas observações. Se ultrapassou isso, tem que ter advogado. Se vai recorrer, tem que ter advogado. E atenção, olha o pombo. Como é, professor? É a famosa teoria do pombo. Naquele dia que você sai de casa, todo cheirosinho, toda cheirosinha, que sayonara, a senhora no espelho e diz, hoje eu tô uma gata, né? Ou então, que outro colega aqui fala, hoje eu tô um gato. Você bota o pé fora de casa, vem a porra de um pombo, que você não sabe, caramba, de que lugar veio, e ele caga, sabe aonde? Caga na sua cabeça. É mais ou menos isso que acontece com a prova da UAB, aquele assunto que você não dá moral, aquele assunto que você não tá prestando atenção, que você tá mexendo agora no WhatsApp, no Instagram, que você não tá assistindo a aula, não tá levando a sério, caramba. Caiu uma questão sobre esse assunto. Então, cuidado, viu? Cuidado com o pombo. Por quê? Porque eu coloquei aqui, ó, juizado criminal. Beleza. Porém, entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo sendo até 60 salários mínimos, o juiz não deve deixar que a própria parte faça sua defesa no âmbito do juizado criminal, sabendo que ela pode se prejudicar. Sim, gente, nem todo mundo tem conhecimento jurídico. Então, imagina, olha, eu pratiquei um crime, eu não preciso de advogado, eu mesmo fazer minha defesa. Quando chega lá, o que acontece? Ao abrir sua boca, ele mesmo vai se atolar, vai se prejudicar. Por isso que o entendimento é no sentido de que deve o juiz determinar, a suspensão do ato e a nomeação de um defensor, um advogado, para fazer a sua defesa. Pode ser um defensor público, pode ser um defensor dativo, alguém que passou ali no corredor do fórum e foi chamado. Enfim, o que eu preciso que você entenda é, em que pese a lei autorize isso, se o magistrado percebe que no âmbito do juizado civil, criminal, federal, o próprio acusado vai se atolar, ele deve suspender o ato e determinar a nomeação de um defensor. Cuidado com isso, tá bom? Avançando, eu disse que esse tema, por ser uma exceção, por não colocar o advogado como protagonista, não cai tanto, mas é importante que a gente saiba. O próximo, Justiça do Trabalho. Esse aqui me cheira a questão. Esse é bom para cair, viu, gente? Muito bom. Por qual motivo? Porque você vai perceber que daqui a pouco vai ser necessário novamente advogado. Vê,
No âmbito do artigo 791 da CLT, você estuda que não precisa contratar advogado para que o próprio reclamante, o trabalhador, realize sua reclamação trabalhista. Bom, talvez você não concorde, eu até entendo. Nós sabemos que alguns advogados trabalhistas muitas vezes se enrolam em fazer os pedidos. Imagine a própria parte, sem advogado, fazendo sua reclamação trabalhista. Talvez ela não tenha o necessário conhecimento para saber o que é banco de horas, o que é salubridade, o que seria um adicional. Tudo isso acaba, sim, levando em consideração, né, gente? O que eu quero que você compreenda, dentro dessa explanação aqui, é que mesmo que você não concorde, hoje a CLT autoriza que o próprio trabalhador realize sua reclamação trabalhista. Então, a questão ela pode abordar esse tema, argumentando que o próprio trabalhador realizou sua reclamação trabalhista. Beleza, não precisa de advogado. Porém, cuidado com o pombo. Por quê? Porque o advogado, ele volta a ser essencial, gente. Em qual circunstância? O advogado, a advogada, volta a ser essencial no âmbito trabalhista nos seguintes pontos: ação cautelar trabalhista, mandado de segurança trabalhista, ação rescisória trabalhista e também recursos, mas cuidado, recursos ao TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então, nessas situações, 1, 2, 3, 4, nesses 4 casos, o advogado volta a ser essencial, a advogada volta a ser essencial. Então, a prova ela pode ser facilmente construída dentro disso. Ele pode colocar que o trabalhador inicialmente fez sua própria reclamação, tramitou, até que chegou o momento de recorrer ao TST. Cuidado, não é TRT, não. Eu estou falando que é necessário advogado para o TST. Então, vai recorrer até o TST, tem que contratar advogado. Vai ser necessário contratar um advogado. Então, a prova pode colocar isso. Colocou o trabalhador fazendo sua reclamação, foi recorrendo, até chegar a necessidade do TST. Aí, naquele momento, do TST, vai colocar que o trabalhador mesmo vai fazer sua reclamação. Aí não, você vai ter que entender que, neste caso, vai ter que contratar um advogado. Espera aí que alguém fez uma pergunta aqui no chat. Gente, eu sou um pouquinho enroladinho aqui, viu? Tenha paciência comigo também, tá bom? O senhor está falando muito rápido. Então tá bom. Então eu vou tentar ir um pouco mais devagar, viu? Vou tentar um pouco mais devagar, deixa comigo. Então vamos lá. Indo mais devagar. Então, juiz, no âmbito da Justiça do Trabalho, não é necessário advogado. O advogado volta a ser essencial em quais circunstâncias? Ação cautelar, trabalhista, mandado de segurança, trabalhista, ação rescisória, trabalhista, recursos ao TST. Volta a ser essencial ter um advogado. Tá bom? Próximo tema, vamos lá. Também não é necessário advogado. Quando a gente fala do juiz de paz. E o que é que o juiz de paz celebra? Casamentos. Para casar, precisa contratar advogado? Não. Para casar não precisa, não. Professor, mas para separar, professor, pois é, né, gente? Para casar não precisa contratar advogados, por isso mais uma exceção ao ius postulante. Ação de alimentos. Ação de alimentos. O específico pra caramba, artigo 2º da Lei 5.478, diz que no campo da ação de alimentos não precisa contratar advogado. Então, se você for realizar uma ação de alimentos, não precisa contratar advogado. Qual é a lógica disso? Simples. A pessoa não tem condições nem de se alimentar. Quanto mais de contratar um advogado. Não precisa contratar advogado. Nessa situação, procuraria a própria vara. E lá iria narrar o que está acontecendo. Um funcionário iria lavrar termo e aquilo vira a petição inicial. Detalhe, nós sabemos que a maioria esmagadora das ações de alimentos são propostas por quem? Pela Defensoria Pública. Por mais que exista esse artigo autorizando que o próprio hipossuficiente, o próprio carente que precisa de alimentos, por mais que diga que ele mesmo poderia propor ação sem advogado, nós sabemos que a maioria dessas ações são propostas pela Defensoria Pública, tá bom? Mas coloca como exceção também, porque pode cair na sua prova. O que mais? Revisão criminal. Revisão criminal, sim, a revisão criminal. Essa revisão criminal, o artigo também bem específico, o artigo 623. O artigo 623 do Código de Processo Penal diz que o próprio preso acusado,
ele pode pedir a sua revisão criminal. Então, imagina, foi preso. Uma vez preso, ele poderia, depois, com o passar do tempo, pedir a sua revisão. Ele pode pedir, mesmo que o advogado dele não peça. Então, mais uma das exceções a este uso postulante. Então, cuidado, atenção, volta devagarzinho como me pediram. Primeiro campo que nós estamos falando aqui é sobre o quê? Sobre atividades privativas da advocacia. Atos judiciais. Tem que ser advogado. Mas a palavra qualquer foi declarada inconstitucional. Por que foi declarada inconstitucional? Porque existem exceções, situações em que não precisaria contratar advogado. E quais foram os casos? Esses que nós acabamos de ver aqui neste momento. Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos avançando mais um pouquinho agora e vamos agora falar sobre os atos extrajudiciais. Olha aí, atos extrajudiciais também são privativos da advocacia. Quais são esses atos extrajudiciais? Ali eu vou encontrar consultoria, assessoria e direção jurídicas. Eu bem sei, em verdade eu bem sei que você que está agora aí me assistindo, em todo esse Brasilzão, eu bem sei que você já deve ter prestado alguma assessoria, né? Ou até mesmo, quem sabe, uma consultoria. Para quem? Para a família, professor. Ganhasse quanto? Só ganhei raiva, não ganhou nada, né? Porque a nossa família é a primeira que nos quer consultoria de grátis, né? De graça, sem pagar nada. E às vezes ainda fica chateado conosco, né? Eu sempre lembro desses casos. Quando liga aquela tia, liga aquele tio, liga aquele parente, lhe perguntando coisas do direito. E às vezes são coisas que você não sabe. Mas sua família acha que você é obrigado a saber de tudo dentro do direito. Ou nós sabemos que não é bem assim, né? Pois bem, só para ficar claro, por mais que você até já venha estar formado em direito, já é bacharel em direito, mas não pode prestar, não. Por que não pode? Porque o estatuto estabelece como sendo atividade privativa da advocacia. Tem que ser advogado, gente, para prestar uma consultoria, para prestar uma assessoria, ou mesmo para ter a direção jurídica. Como eu havia comentado no começo da nossa transmissão aqui, tivemos aí uma lei nova, que alterou aí várias coisas do estatuto. Não cai para vocês essa lei nova. Mas só para deixar isso bem claro, mas bem claro mesmo, a ideia da consultoria e da assessoria diz respeito à ostentação do advogado. Como é, professor? Preste atenção a isso, tá? A grande diferença, gente, entre consultoria e assessoria é a ostentação do advogado. Na consultoria, ele vai estar ostentando a condição dele de advogado. Exemplo, imagina um parecer que você vai dar em uma determinada causa, uma causa tributária. Aí você foi chamado para dar um parecer. Você foi lá, fez seu parecer por inteiro, no final você assinou. OAB número tal, Priscila, OAB número tal, e assinou no final. Todo mundo sabe que foi a Pri que prestou aquela consultoria. Ou mesmo um vídeo como esse, um áudio. A Pamela prestou essa consultoria por meio de um áudio para alguém. Então, gente, ostentando essa condição, você vai estar prestando uma consultoria. Mas o que seria, então, a assessoria? A assessoria também é privativa de advogado, mas, neste caso, você vai estar assessorando alguém a tomar uma decisão. Eu vou me dar como exemplo uma situação fora da advocacia e depois eu cito um caso dentro da advocacia. Vamos lá. Uma situação fora da advocacia, uma situação pessoal minha. Eu comecei a aula aqui, para quem estava desde o começo da nossa transmissão, me apresentando. Disse que além de professor e autor de livros, eu também sou assessor de juiz, assessor de magistrado no Tribunal de Justiça aqui do meu estado, o estado de Pernambuco. Então, eu preparo minutas de despachos, decisões, sentenças para o juiz. Coloco no PJE, o processo eletrônico. Quando o juiz lê, se ele concordar, ele assina eletronicamente e dá vazão, dá andamento. Se ele não concorda, ele me devolve para que eu altere, ou mesmo ele altera, e depois ele assina e dá vazão, dá andamento. A pergunta que não quer calar: meu nome vai sair em algum local? Não. Eu fiz aquela minuta, preparei aquele despacho, preparei aquela decisão, preparei aquela sentença, mas no final quem vai revisar e assinar é ele, o juiz. Quem preparou fui eu prestei uma assessoria. Pega esse mesmo exemplo e traga agora para a advocacia. Vamos supor, então, que a Gisele Dias ela vai ser chamada por uma empresa
vai ser chamada por uma empresa para realizar um contrato. Contrato com a sua fornecedora de matéria-prima. Vamos supor, uma empresa de confecções, de camisas, que recebe tecidos. Então, ela quer fazer um contrato. Ela chama, então, a Gisele, doutora Gisele. Doutora Gisele, você pode preparar esse contrato? Pode. Gisele prepara o contrato, faz aquele contrato todo amarradinho, todo bonitinho. No final das contas, Gisele, a advogada, vai assinar o contrato? Não. Quem vai assinar são as partes que estão contratando. Ou mesmo, vamos supor que a Gisele foi chamada para realizar o estatuto de uma empresa. Valores da empresa, horário de funcionamento, horário de almoço, o fardamento da empresa, ela prepara com maestria. No final, quem vai assinar? Os donos da empresa. Mas quem fez isso também foi a advogada. Então, vejam, no duro, a diferença entre consultoria e assessoria jurídica está exatamente no campo da ostentação. Se ostentou a condição, consultoria. Se não ostentou, assessoria. Essa seria a grande diferença. E o que seria, então, direção? Direção jurídica. Esse tema é um tema muito interessante. Por quê? Bom, em algumas empresas de grande porte, você vai encontrar vários departamentos, vários segmentos. Você vai encontrar ali o setor de marketing, o setor de publicidade, o setor de recursos humanos, o setor de venda, de compra de produtos. De repente, naquela empresa também tem um departamento jurídico. É este o ponto que eu quero que vocês fiquem atentos. Então, imaginemos que em determinada empresa existe um departamento jurídico naquela empresa. Quem trabalha aqui neste departamento jurídico, quem trabalha aqui, ó, não precisa ser advogado. Não, caramba. Não precisa ser advogado, não. Pode ser estagiário, pode ser um administrativo, enfim, só bacharel em direito, não precisa ser advogado, não. Agora, quem vai tomar conta? O cabeção, a cabeçona. Quem vai tomar conta, o diretor, tem sim que ser advogado. É privativo. É este que eu quero que você preste atenção, é este o cargo que está aqui apontando, como também sendo privativo da advocacia. O cabeção, a cabeçona, o diretor, a diretora. Interessante é porque eu também comecei a nossa transmissão argumentando alguns artigos, né? Alguns artigos do regulamento. Dentre esses artigos, olha aí, o artigo 7º do RG. O artigo 7º do regulamento. Lá no artigo 7º, ele fala na figura do gerente jurídico. Rafael, e o que seria gerente jurídico? É a mesma coisa, gente. A mesma coisa do cabeção, da cabeçona, ou seja, diretor. Só muda o nome. É a mesma coisa. Em algumas empresas, em alguns órgãos, eles vão chamar de diretor. Em outros, só muda a denominação. Vão chamar de gerente. Ambos têm que ser advogado, advogada. São privativos. Beleza? Então, preste atenção a isso, tá? Olha, eu estou tentando ir devagar, acho que vocês devem estar percebendo isso, mas não podem esquecer, o nosso curso é intensivo. Se a gente também for muito devagar, a gente não vai conseguir vencer todos os temas, tá? Então, peço aí já perdão a todos vocês também. Professor, mas eu não estou entendendo, então pergunta, eu volto. Quantas vezes? Manda no chat aqui mesmo, que eu volto, tá bom? Prometo isso a vocês, tá? Bom, eu preciso ainda esclarecer, dentro desse nosso intensivo, um outro ponto que pode cair na sua prova. E que tema é esse? Eu vou abrir lá no estatuto, para a gente poder olhar aqui no estatuto, ó. Dá uma olhadinha, gente, no parágrafo, artigo 1º, né? No artigo 1º nós já vimos o inciso 1, e já vimos também o inciso 2, tá bom? 1 e 2. O que é que eu preciso que vocês também tomem cuidado, que é muito importante para a prova? Este parágrafo 2º. Olha o que diz o parágrafo 2º. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Rafael, como é? Eu vou te explicar através do nosso rascunho aqui para ficar mais fácil. Vê, lá nas aulas de direito civil, lá nas aulas de direito empresarial, você aprende que a criação de uma pessoa jurídica, a criação de uma PJ, ela pode ser feita em 2 locais. Vou criar uma pessoa jurídica no Brasil. 2 locais ela pode ser criada. Qual seria? Cartório de registro de pessoas jurídicas, cartório de registro de pessoas jurídicas, ou mesmo na junta comercial do Estado.
Eu sei que a maioria aqui dos alunos, pelo menos eu acho, né? Sei não, né? Eu acho que a maioria dos alunos aí estão situados no Rio Grande do Sul, né? Então, a criação de uma pessoa jurídica, ela pode ser feita ou no cartório de registro de pessoas jurídicas ou na junta comercial do Estado, no caso aí seria a junta comercial do Rio Grande do Sul, deve ser JUSERCE o nome, a pronúncia deve ser essa, geralmente eles colocam aí o finalzinho do Estado, né? Pessoal, não quis passar frio, né? Você está falando muito rápido. Ai, meu Deus, eu estou falando rápido, Jesus amado, desculpa. Não, era mensagem antiga. Passar frio, pois na verdade foi questão de agenda, né? Minha agenda tá lotada, minha agenda, por isso que eu não consegui estar com vocês. Eu estava, para vocês terem ideia, gente, eu estava esse final de semana em Aracaju, Sergipe, vim para Pernambuco, já estou com passagem agendada para o Ceará, depois tenho que voltar de novo para Aracaju, vou ter que ir em São Paulo e no Distrito Federal, no espaço de 15 dias, né? Graças a Deus, muitas aulas, né? Você, papai, agora, né? Vai vir um meninão aí, meu filho, meu primeiro filho, Cauê Novaes, então tem que comprar muito leite, muita fraldinha, tem que dar muita aula. Mas obrigado pelo carinho de vocês, vocês são... Eu queria muito, gente, muito, muito estar com vocês presencialmente. Quem sabe, né? Daqui para a prova eu não apareço aí no broto no Rio Grande do Sul. Mas, pois bem, gente, então pode ser criado tanto no cartório de registro de pessoas jurídicas. Parabéns, obrigado de verdade, obrigado pelos parabéns. Pode ser criada a pessoa jurídica lá, gente, ou na junta comercial. Qual é a pegadinha que pode cair na sua prova, tá? Olha, nesse curso intensivo, eu estou passando só o filão para vocês. Preste atenção. Quando for realizado o registro daquela pessoa jurídica, o registro dela, quando ele for ser realizado, tem que conter o visto do advogado. Como é, professor? Presta atenção, porque tem ética aqui, tem pegadinha do malandro aqui, viu, gente? Presta atenção na pegadinha do malandro. Repete do começo, professor, devagarzinho. Vamos lá. Vai se criar uma pessoa jurídica, beleza? Essa pessoa jurídica ela pode ser criada no cartório de registro de pessoas jurídicas, ou ela pode ser criada na junta comercial do Estado. Pode ser criada nesses dois locais. Por favor, não confunda com o que caiu na prova passada da UAB. Professor, vai criar uma sociedade de advogados. Opa! Se é sociedade de advogados, não é em junta comercial. Pelo amor de Deus, não é em cartório. Se vai criar uma sociedade de advogados, aí é uma situação especial, que ela tem que ser criada na própria OAB. Teve aluno no exame passado que não pegou o nosso curso aqui de ética no verbo, né? E acabou tomando no paperoquide, né? Acabou se lascando. Então, cuidado, tá? A questão é, vamos criar uma pessoa jurídica, ou no cartório, ou na junta comercial. Para que possa ser registrado, tem que ter o visto do advogado. Aí você pode estar agora perguntando, professor, mas para que ter visto do advogado? Gente, para que o advogado possa fazer um controle prévio da legalidade, para que o advogado possa verificar se aquela empresa pode ser criada, se ela está respeitando os ditames do direito comercial, do direito empresarial. Então, a intenção, na verdade, aqui é que ela faça um controle prévio. Então, o advogado vai olhar, cara crachá, beleza, pode ser criada, sim, essa empresa, para que ele faça um controle prévio. Então, tem que ter o visto dele, ele determinando ali que fez aquela análise. Mas vê que coisa interessante. A maioria das empresas no nosso país, gente, a maioria das empresas, elas já crescem por cima? Não, né? Nós sabemos que a maioria das empresas começam pequenininhas, né? É uma lanchonete que depois virou um restaurante, é uma lojinha de roupas que depois virou um magazine, a maioria, um armazém que depois virou uma casa de construção. A maioria das empresas começam pequenininhas. Você acha que uma microempresa, que uma empresa de pequeno porte, vai ter condições financeiras para estar contratando advogado para fazer esse ato, para avisar ato constitutivo? Não mesmo, né, gente? Está começando pequenininha, não vai ter dinheiro para contratar advogado, não. Foi exatamente pensando nisso, olha o IEética, cuidado aí, ó, hashtag IEética, cuidado na hora da prova, viu? Ok, IEética. O artigo 9º, parágrafo 3º da lei complementar, né? Deixa eu colocar, já obrigado. Da lei complementar 123 de 2006, esse artigo 1º, artigo 9º, parágrafo 3º, ele vai determinar que não
não precisa contratar advogado para avisar ato constitutivo, precisa não. Quando for microempresa, empresa de pequeno porte. Rafael, eu fiz uma confusão. Calma, devagarzinho, a gente volta aqui para explicar. Regra: vai criar uma empresa? Tem que ter o visto do advogado. Exceção: e aí, ética? Se for microempresa e empresa de pequeno porte, não precisa contratar, não. Eu acredito que no nosso material tem uma questão sobre esse assunto, gente. Deixa eu ver aqui. Se não tiver também, lascou. Aqui, olha aí, temos uma questãozinha. Vamos responder a questãozinha? Vem comigo. Professor, ou eu anoto, ou eu faço a questão. Eu sei, gente, é correria, né? Eu peço desculpas, tá? Eu sei que é correria. Mas vale uma dica para vocês. Como a aula fica gravada, depois vocês podem assistir de novo, beleza? Eu não sei se vocês também estão tendo acesso ao curso extensivo. Bom, vamos resolver essa questãozinha juntos? Vamos lá, agora eu estou mais calmo. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas para sua admissão e registro, olha aí a ética aí, em não, opa, desculpa, gente, meu Deus, em não se tratando de empresa de pequeno porte e de microempresa, ou seja, se não for empresa de pequeno porte, se não for microempresa, aí diz, consoante o estatuto, devem. Gente, lembra, se fosse microempresa, se fosse empresa de pequeno porte, não precisa contratar advogado, não. Mas nesse caso ele disse que não era, então vai para a regra geral. Na regra geral tem que ter o quê? Tem que ter o visto do advogado. Foi o que nós acabamos de ler juntos. Vamos lá, letra A diz, apresentar os dados do contador responsável? Não. Permitir a participação de outros profissionais liberais? Nada a ver. Letra C, conter o visto do advogado. Letra C de chocolate. Ou seja, ele foi para a regra geral. Tem que ter o visto do advogado para criar aquela empresa. Beleza? A letra D coloca, indicar ao advogado que representará a sociedade? Não, gente, claro que não. Tem que ter o visto para criar ela, tá bom? Deixa eu voltar para o nosso material. Ó, voltando lá, o que é que eu tenho agora para vocês? Quem exerce a atividade da advocacia? Bom, quem exerce, óbvio, tudo isso está no artigo 3º, tá, gente? Só para ficar claro. Quem exerce é advogados. A gente acabou de ver. Quem exerce? Advogados. Este é que pode exercer a atividade. Mas também os integrantes da AGU, Advocacia Geral da União. Os integrantes da PFN, Procuradoria da Fazenda Nacional. Os integrantes da Defensoria Pública. Eu tenho uma observação aqui, viu? Falo já já. E também os integrantes das procuradorias e consultorias jurídicas dos estados, Distrito Federal, municípios e as respectivas entidades da administração indireta e fundacional. Com calma. Eu estou falando dos advogados públicos. Eles também são advogados, gente. Certa vez até caiu uma questão sobre esse tema. A questão falava assim, Patrícia passou no concurso para ser procuradora do município. Como Patrícia não quer mais advogar por fora, ela resolveu cancelar a sua OAB. A resposta está errada. Por que está errada? Porque ela sendo procuradora do município, ela é advogada sim, advogada pública, advogada do município. Então ela tem que ter a sua inscrição como advogada. Ela não pode cancelar. Então, veja, uma questão bobinha como essa, mas que a gente não pode perder na hora da prova. Atenção. Todos esses aí estão tendo advogados privados e os advogados públicos. Esse material, mais uma vez, eu digo a vocês que eu vou disponibilizar, tá? Bom, professor, mas não der para a gente ver o material todo, mas vai estar na sua mãozinha para você poder revisar também, junto com o pedaço que eu vou desenrolar com o verbo. Mas o que eu quero aqui é que você fique esperto a isto, ó. Defensoria Pública. Por que ficar esperto? Recente decisão, recente mais ou menos, uns 4 anos atrás, 3, 4 anos, né? Porque 2 anos a nossa vida foi de pandemia. Então, 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, veio uma decisão do STJ, não foi STF, STJ, que alegou que o defensor público não precisa ter inscrição na OAB. Gente, vê que coisa bizarra, bizonha, determinando que o defensor público não precisa ter inscrição na OAB. Olha, ele continua sendo advogado, ele continua tendo as prerrogativas de advogado, mas ele não precisa ter inscrição na OAB. Mas como assim? Pois é, a decisão partiu exatamente de um recurso que originou-se aqui de Pernambuco, a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Os defensores públicos não queriam pagar anuidade, gente.
Eles queriam manter todas as prerrogativas de advogado, mas não queriam pagar a anuidade. Por isso que o STJ disse que não precisa. Atenção. Tu tá fazendo prova da OAB para ser defensor? Perdão, tá fazendo prova agora para ser defensor, não. Tu tá fazendo prova da OAB para ser advogado. Então, cuidado, viu? Porque a OAB também não gosta dessa ideia. Se perguntarem, atenção, de acordo com o estatuto, você vai afirmar que o defensor público tem que ter inscrição na OAB? Sim. Mas, professor, sim. Você só vai colocar que não precisa se a questão expressamente, que isso não vai acontecer, gente. Mas se acontecer, a questão expressamente falar, de acordo com o entendimento do STJ. Aí você não vai brigar com a prova. Colocou de acordo com o entendimento do STJ, o defensor não precisa ter inscrição na OAB. Aí, claro, você vai dizer, porra, aí eu não vou brigar com a prova. A prova está dizendo do STJ, o STJ entende assim, paciência. Mas se perguntarem, repito de novo, de acordo com o estatuto, tchau, meu amigo. Tem que ter inscrição, sim. Beleza? Bom, e a ética? Eles se sujeitam aos seus regimes próprios e também se sujeitam ao estatuto. O regime próprio da AGU, mais o estatuto. Advogado-Geral da União. Regime próprio da PFN, mais o estatuto. PFN. É assim que funciona, tá bom? Interessante, vem agora. Abrindo lá na lei, né, no artigo 3º da lei, e o pior, sabe o que é, gente? É que essa minha lei já está atualizada. Eu vou ter que fazer um mandrake aqui com vocês. Eu não vou usar essa lei já está atualizada. Isso é um perigo. Por que é um perigo? Porque não cai atualização para vocês. Eu acabei de ver ali que já estava atualizado. Aqui, pronto, eu tenho aqui o desatualizado, que nós vamos ter que usar, tá, gente? Porque não pega o estatuto novo, não, tá? Porque o novo, eu vou mostrar para que vocês entendam. Vê? Tá vendo aqui? Artigo 1º, artigo 2º, aí vem aqui artigo 3º. Aqui, artigo 3º. Pronto. Aqui. Artigo 3º, né? Dá uma olhadinha no atualizado, como já está. O atualizado, ele colocou o artigo 2º-A. Isso não cai para você. Aí, se os caras forem sacanas, eles vão querer pegar exatamente o caso desse. Ou seja, uma situação nova e querer colocar. Mas não pode cair. Não pode. Se colocarem, vai estar errado. Que não pode cair. Então, por isso que eu vou até fechar esse estatuto aí. Vou pegar o estatuto antigo. Então, pronto. Vamos por o que está valendo, que é o antigo. Para a próxima prova da OAB, que vocês não vão fazer, porque já estarão todos aprovados, em nome de Jesus, já vai estar todo mundo aprovado, aí sim, os próximos alunos é que vão pegar ele. Mas dá uma olhadinha no que diz. Então, artigo 3º, parágrafo 2º. Ele diz assim, ó, o estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no artigo 1º, na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste. O que é que ele está aqui afirmando, então, com isso? Gente, o que ele está aqui afirmando é, esses atos que nós já falamos, atos judiciais, atos extrajudiciais, pode o estagiário prestar? Pode, se tiver em conjunto com o advogado. E lembrando, se não estiver atuando lá naquele momento junto, tem que estar sob autorização desse mesmo advogado e sob responsabilidade de quem? A responsabilidade do advogado. Tudo recai sobre as costas do advogado. O artigo 29, e por favor anotem esse artigo, o artigo 29 do regulamento, ele até permite que o estagiário faça alguns atos isoladamente, mas sob também a responsabilidade do advogado. Quer ver? Vamos lá. Olha aqui, artigo 29, deixa eu dar um zoom aqui, como é que abre isso aqui, meu Deus, espera aí. 200%, tá logo aqui, pronto. Aqui, ó, artigo 29, cadê ele aqui? Oh, meu Deus, me ajude. Agora, artigo 29, pronto. Olha o que ele vai falar. Os atos de advocacia previstos no inciso 1 do Estatuto podem ser subscritos por estagiário inscrito na OAB, em conjunto com o advogado ou defensor público. Aí vem o parágrafo 1º. O estagiário inscrito na OAB pode praticar isoladamente os seguintes atos sob a responsabilidade do advogado. 1. Retirar e devolver autos em cartório assinando a respectiva carga. Pegar o processo, levar o processo. 2. Obter junto aos escrivães e chefes de secretaria certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos. Gente, pegar só uma certidão, pegar ali só uma certidão de peça. 3. Assinar petição de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativos. Uma simples juntada de documentos, ou seja, questões, gente, sem conteúdo decisório.
O estagiário pode fazer isso sozinho? Pode, mas sob responsabilidade do advogado. Todos os atos praticados pelo estagiário recaem sobre as costas do advogado com o qual ele está vinculado, beleza? Agora, avançando, essa novidade pode cair na sua prova. A novidade deste ano não pode, mas essa daqui, que foi do ano passado, pode cair na sua prova, viu? Professor, mas caiu na prova passada. Verdade. Caiu no 34º exame de ordem, né? Caiu no 34º, né? Inclusive, eu falei que a gente estava se preparando para o 34º, agora me lembrei, não sei se é o 35º, gente. Desculpa aí, né? No começo da transmissão eu falei 34º. 35º exame de ordem. Então, ó, vocês que estão se preparando para o 35º exame de ordem, isso pode cair de novo. Caiu no 34º, mas nada impede que caia agora, novamente, no 35º. Às vezes é até a pegadinha, né? Eles vão colocar, poxa, acabou de cair, vamos colocar de novo para ver se eles estão estudando ainda. Então, cuidado, viu? Eu me refiro ao artigo 3º-A. O artigo 3º-A do Estatuto, ele estabelece que os serviços de advocacia podem ser considerados serviços técnicos e singulares. Técnicos e singulares. Mas por qual motivo, Rafael? Gente, notadamente, para que não exista licitação pública, para que a administração pública possa fazer a contratação direta, sem precisar contratar através da licitação. Então, pode contratar diretamente. Quando o serviço é técnico e singular. Rafael, explica num contexto. Vamos lá. Imagina que eu sou o prefeito de uma cidade e estou passando lá, a prefeitura está passando por um problema que somente a advogada Sayonara resolve. Somente ela resolve. Poxa, se eu abrir uma licitação pública para contratar ela, ou mesmo o escritório dela, porque pode ser também a sociedade de advogados, se eu for abrir licitação para contratar, talvez quem ganhe venha a ser a Pamela. E Pamela, não sei se Pamela vai resolver isso não. Então, eu quero contratar Sayonara. Então, nessa situação, eu vou dizer que o serviço dela é considerado técnico e singular. Consequentemente, posso contratar diretamente ela, é o que diz o artigo 3º-A. Claramente, gente, por conta do viés da lei de licitações públicas, essa lei é a lei antiga, mas que ainda é aplicável na regra da transição, e a súmula 252 do TCU. Daqui a pouco eu vou ler a súmula, mas vamos lá. Sim, lembrando, né, para abrir aí para quem queira fazer perguntas. Deixa eu terminar só esse ponto e eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá? Mas vamos lá. Serviço técnico, serviço singular. O que seria um serviço técnico e um serviço singular? Pois bem, vamos abrir lá no Estatuto, que no Estatuto ele vai nos dar essa resposta. Tá aqui, ó. Artigo 3º-A, este pode cair para a prova de vocês, sim. Os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares. Técnicos e singulares. Técnicos singulares quando, agora é que vem a observação, quando comprovada sua notória especialização nos termos da lei. Então, atenção, viu? Não é qualquer serviço de advocacia, não, gente. Não é qualquer serviço de advocacia que vai ser considerado técnico e singular. Não. É quando existe o que ele chamou aí de notória especialização. Certo? E o que seria notória especialização? Aí me vem o parágrafo único e diz o que seria notória especialização. Peraí, deixa eu destacar aqui. Notória especialização. Ele diz, ó, considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com as suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Então, são esses elementos que vão configurar que Sayonara ela tem a melhor equipe, a melhor estrutura, o melhor estudo, que ela que vai conseguir resolver o meu problema. Então, eu, como administração pública, posso dispensar a licitação pública e realizar a contratação direta dela. Atenção. Pode ser a pessoa do advogado ou da sociedade de advogados. Então, cuidado com isso, viu, gente? Porque não é apenas advogado. Aqui, ó. Ele também coloca que pode ser todo escritório ser considerado essencial, ser considerado indiscutivelmente o mais adequado. Volta lá no nosso material. Olha aí. Súmula 252 do Tribunal de Contas da União. A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, de que alude o inciso 2 do artigo 25 da Lei de Licitações,
decorre da presença simultânea. Vamos lá. Presença simultânea de 3 requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no artigo 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização. E notória especialização. Então, é exatamente essa conjunção. Técnico, singular, notória especialização. Rafael, já caiu no exame de ordem? Já caiu no exame de ordem. Vamos ver, eu acho que a questão deve estar por aqui. Deixa eu ver se está. Aqui, caiu exatamente. Olha a questãozinha. Depois da questão, eu prometo que eu abro para a gente tirar dúvidas. Vamos lá. Determinada sociedade de advogados sustenta que os serviços por ela prestados são considerados de notória especialização para fins de contratação com a administração pública. Sobre tal conceito, nos termos do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Letra A. Todas as atividades privativas da advocacia são consideradas como serviços de notória especialização? Todas elas, gente? Não. Apenas aqueles que comprovem, como a gente falou, estrutura, organização, estudos anteriores. Não podemos generalizar, porque senão todo mundo poderia se considerar notória especialização. Não. Letra B. Todas as atividades privativas da advocacia são consideradas como serviço de notória especialização. Errado de novo. Letra C. Apenas exerce serviços de notória especialização o advogado ou a sociedade de advogados cujo trabalho seja possível inferir ser essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Gente, eles copiou e colou o que estava no artigo 3º A. Gabarito, portanto, letra C de chocolate. É a nossa alternativa. A letra D diz: apenas exercem serviço de notória especialização o advogado cujo trabalho seja possível inferir ser essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Aí vem agora o erro. Olha o erro. Tratando-se de atributo de atuação técnica do advogado. Não extensível à sociedade de advogados, extensível sim. É extensível sim à sociedade de advogados. Então o erro está na parte final, quando ele quis determinar que a pessoa jurídica não pode ser considerada. Pode também. Advogado ou mesmo a sociedade de advogados. Maravilha?